Quando você vai escolher um fundo imobiliário, você deve analisar os critérios, especialmente esses que estão aqui, ó, onde eu estou circulando com o mouse. Por exemplo, o tipo do fundo imobiliário, se ele é de papel, se ele é de tijolo, nós podemos investir nos dois, especialmente o fundo de tijolo, uma maior parte, mas você pode ter, por exemplo, você tem R$ 1.000, você pode estar diversificando ali, colocando 800, 850 em fundos de tijolo, em 6 fundos, e R$ 200 ou até menos, R$ 150 em 2 fundos de papel. Mas a preferência ainda por fundo de tijolo, sobretudo se você está iniciando nos investimentos. Quem já tem um grande patrimônio acumulado pode até ter mais fundos de papel, porque já está mais usufruindo dos dividendos. Então, fundo de papel tem um maior dividendo, mas não te dá valorização. A cota permanece ali aquele mesmo preço ou até diminui um pouco. Portanto, para crescimento de patrimônio, o fundo de tijolo é mais aconselhável. Outra coisa que você vai analisar é o segmento, né? Então, aqui eu já falei o tipo de fundo, né? Então, pode ser ó, fundo de tijolo ou de papel. Então, tem outros fundos híbridos que misturam um com o outro também pode. Você pode também investir. Quando tem ali, tem alguns fundos que têm alguns imóveis, por exemplo, lajes corporativas, mas tem de logística. Então, você pode comprar também esse fundo, porque ele envolve dois segmentos. Então, pode, é chamado de híbrido. Agora, outros tipos de fundos, como de desenvolvimento, aqueles que têm lá fundos que têm agências bancárias, hospital, centro educacional, esses ou até condomínios não são vantajosos. E também fundos de outros fundos. Então, digamos que for um banco ali, a XP, formou um fundo com investimentos em 5 outros. Então, o lucro daqueles 5 outros, ela repassa para você que está nesse. Então, você comprou um, mas que esse um investe em mais 5. Mas isso não é bom. Por quê? Porque assim você acaba perdendo um pouquinho na questão das taxas. Então, e a decisão da escolha também não fica muito com você. Então, você está comprando um e dizendo que eles podem escolher onde vão investir esse seu dinheiro e te dar o retorno. Então, fundos, chamado de FOF, não é também interessante. Outros que a gente não investe, hospital, hotel. Hospital, porque se tiver um problema lá com o inquilino, se não pagar, dificilmente a justiça vai mandar o hospital ser fechado. Então, tem ali a questão da utilidade pública, né? Então, por isso que não é vantagem você investir em um fundo que ele está muito preso, né? A administração ali não depende somente deles, né? Portanto, o que é que você vai buscar? Fundos, os segmentos de lajes corporativas, que são prédios comerciais, escritórios, né? São imóveis que estão alugados para grandes empresas, por exemplo, ali Banco do Brasil, né? Então, lajes corporativas, logística, são fundos que têm ali imóveis, galpões, por exemplo, industriais, galpões que servem ao varejo, né? Que tem lojas que alugam ali, por exemplo, o Mercado Livre, né? É, Magazine Luiza, Amazon. Então, eles têm esses galpões e são alugados para essas grandes empresas. Então, as empresas não possuem o imóvel, mas pagam o aluguel. Então, é chamado de logística, né? Então, fundos de logística de shoppings, que são aí fundos que têm 10, 15 shoppings também pelo Brasil, um em cada estado. Tem alguns que têm 3, tem 4 shoppings. Então, eles recebem os aluguéis das dezenas ou centenas de lojas que tem no shopping e repassa parte do lucro para o acionista, né? O cotista. E TVM é títulos e valores mobiliários ou fundo de papel. Então, tanto o nome título de valores quer dizer que não é um imóvel físico, mas sim eles compram dívidas, né? Por exemplo, o Banco do Brasil vai pagar teu contrato ali de 5 anos com o Green Towers, que é um fundo imobiliário. Aí esse outro fundo de logística de papel, ele pode querer comprar essa dívida, ou até daqueles que não estão listados na bolsa. Ó, nós pagamos tanto adiantado e agora nós ficamos com o compromisso de receber os aluguéis do Banco do Brasil, administrar os aluguéis. Então, meio que há essa terceirização, aí chamada de TVM, os fundos de papel. Outra coisa que nós vamos observar muito é a vacância. Então, vacância
o fundo imobiliário ideal é o que tem menor vacância. Então, é um critério que você vai ajudar para você também fazer aqui, ó, nessa coluna, nós vamos ver ali a questão da vacância. Então, aqueles que têm uma vacância muito grande, significa que se ele tem ali 5 prédios, se tem uma vacância de 40%, quer dizer que 2 prédios estão desocupados e 3 estão completos, estão alugados. Então, esses 2 vão estar dando despesa, por isso compromete um pouco aí o desempenho do fundo imobiliário, porque para manter o imóvel. Então, quanto menor for a vacância, é ideal. Isso mostra também que é uma boa localização, né? Então, preste atenção, menor do que 25%. Se tem vacância de 30, de 40, você já vai excluir esse fundo imobiliário da sua lista. Imóveis, é ideal que eles tenham 10 imóveis ou mais, a partir de 10. Então, claro, para você investir em um fundo imobiliário monoinquilino, você corre um pouco mais de risco. Você tem que fazer uma análise se esse inquilino ele vale a pena você confiar, né? Então, mas há imóveis monoinquilinos, a exemplo, inclusive, do Green Towers, né? Que é em Brasília. São 3 prédios alugados para um inquilino só, que é o Banco do Brasil, mas que funcionam dezenas de outros setores do banco, BB Seguridade, né? Então tem outras funções lá do Brasil Prev, que funcionam também dentro desse mesmo imóvel, né? Então, nesse caso é monoinquilino, porque o principal é Banco do Brasil, mas funcionam dezenas de outros segmentos do Banco do Brasil que geram também grandes retornos. Então, monoinquilino, a gente tenta evitar, ó, a menos que tenha uma boa exceção, né, que justifique. Mas que tenham mais imóveis, isso é o principal. Então, não investir naqueles que só têm um imóvel. Nesse exemplo que eu citei, são 3 prédios grandes, uma área nobre lá de Brasília. Outra coisa é o IPO. Essa sigla aqui significa o início de listagem na bolsa. Quando que esse fundo imobiliário ele passou a ser de capital aberto, ou seja, ele passou a arrecadar fundos, né, através da venda de ações, de cotas, né? Então, o IPO quer dizer quando que ele passou a ser negociado na bolsa de valores. Então, é ideal que você busque fundos que tenham mais tempo de listagem, porque já mostra que ele é mais sólido, que já passou por alguns problemas, né? Por exemplo, aí, pandemia, mas superou, continuou. Então, às vezes, investir em um fundo imobiliário que surgiu há 5 meses ou que foi colocado agora na bolsa, você não sabe nada sobre ele. Então, não sabe se vai ter uma boa governança, né? Então, não sabe se ele vai dar uma tranquilidade aí para você continuar investindo. Já aqueles que têm ali mais de 5 anos, você sabe que ele tem uma boa resistência, né? Você já sabe o histórico, lucro, dividendo, tudo que ele tem dado. Então, evite investir em fundos imobiliários com pouco tempo de listagem na bolsa. Outra coisa que é importante é isso aqui, ó, eh, fundo, taxa de administração, né, do fundo imobiliário. Tem uma diferença. O fundo de papel, ele é, ele é para ter uma taxa de administração menor. Por quê? Porque em si ele não são imóveis mesmo. Então, assim, é mais fácil administrar algo que é ali só na teoria, no papel, contratos. Então, é para ser no máximo de 1%. Então, se você acha um fundo aí que está cobrando 2,5%, 2%, você já descarta. Isso aqui é o quê? 1%. Digamos que se o fundo imobiliário, esse de papel, ele teve uma performance de 15% no ano de valorização, no final do ano ali vai ter o ajuste. Então, o retorno vai ficar para você em 14%. Então, há uma redução do preço da cota ali, como se fosse você pagando 1% de aluguel, né? De administração, né? Para alguém administrar esse fundo, ou seja, essa empresa, né? Já no fundo de tijolo, o ideal, ou seja, o tolerável é até 2%. Então, normalmente, fundo de tijolo depende ali um pouco mais da administração, né? Manter os imóveis, né? Então, há sim gestores, né? Há toda uma necessidade maior de manutenção daqueles imóveis. Claro que esse valor de manutenção também ele já é tirado da parte do lucro, né? Dos aluguéis, mas a questão de administração. Então, essas despesas administrativas no caso do fundo de tijolo, eles podem ser até um pouco maiores, até 2%. Mas quanto mais você achar fundos que estão ali de 1% ou menos, fundo de tijolo é melhor.
Outra coisa que você deve analisar, ó, não são todos os tipos de administradores que são bons. Então, você tem que sim saber fazer uma escolha de um bom fundo imobiliário, analisando essas coisas que eu disse aqui, ó, e também analisando quem é o administrador. Então, isso aqui conta bastante. Por exemplo, a Credit Suisse é uma das melhores administradoras de fundos. Normalmente, elas têm ali 5 fundos imobiliários diferentes. Então, às vezes, não é só um fundo imobiliário. Então, são empresas que são sólidas, têm uma boa experiência na administração de fundos imobiliários. O Banco Fator também, né, o BR Trust, também da XP, Rio Bravo, é também aceitável, né? Aqui, digamos que o ranking dos três são os principais. Se você acha um fundo que tem eles como administradores, você já tem uma tranquilidade maior, porque sabe que está em boas mãos a administração. Outros que você pode aceitar, por exemplo, do BTG Pactual, Votorantim, também tem fundos imobiliários, CM Capital, Safra, também são aceitáveis. Mas, ou seja, você também não vai adquirir ali 8 fundos imobiliários, todos da Credit Suisse. Então, tudo é diversificação. Investiu, pense em diversificar. Você vai diversificar em setores de logística, de shopping, ou seja, não vou investir em 8 fundos somente de shopping. Isso não é a diversificação ideal. Claro, você já começou a diversificar, porque você não investiu só todo o seu patrimônio aí em um fundo imobiliário de shopping. Você já, digamos que quer no setor de shopping, mesmo que você investiu em 8, você já diversificou um pouco, mas ainda é arriscado porque está no mesmo segmento. Então você tem que diversificar segmentos, assim você tem que colocar lá 2 de shoppings, 2 de galpões logísticos. Então pode ter 2 fundos de papel, pode ter 2 híbridos. Então 8, 10, 12 fundos imobiliários está bom. Se você depois acumular um patrimônio grande, 300, 400 mil, você pode até ir colocando mais algum fundo imobiliário, né, que esteja ali em um bom momento. Mas de início, você está começando a investir. Se você colocar 8 fundos imobiliários, já está com uma ótima diversificação. E assim você pode escolher, por exemplo, 2 que sejam administrados pela Credit Suisse, 2 que tenham o Banco Fator, ou 2 que tenham ali, por exemplo, a XP Rio Bravo, ou que tenha algum desses outros aqui, o BTG Pactual pode ter um. Então, isso quer dizer que esses aqui, eles têm alguns fundos, se eles têm 5 ou 10 fundos, quer dizer que alguns não estão com bom desempenho. Então, mostra que eles não têm uma boa gestão, né, de escolher bem ali a localização, de agilidade para manter os inquilinos, de diminuir a vacância do imóvel, conseguir alugar mais rapidamente quando algum inquilino sai. Também a vacância financeira, de não ter prejuízos, por exemplo, ali eles demorarem o inquilino não pagar, então é a vacância financeira. Então, o inquilino está no imóvel, mas não está pagando corretamente. Então, tudo isso depende dessa administração e a administradora escolhe quem é a gestora. Então, tem administrador e gestora. Administrador maior, né, que tem ali 5, 10 fundos imobiliários, e a gestora, às vezes, fica responsável só por um imóvel, por um fundo imobiliário ou 2. Então, você já sabe quais são os principais.